nós continuamos aqui o nosso bate-papo com o Dr. Carlos Batista sobre saúde das mulheres. Dr. Carlos, outra doença que cada vez mais vem ganhando espaço no conhecimento das mulheres é a endometriose. O que é exatamente a endometriose? A endometriose, Ana, é uma doença que nós conhecemos muito pouco. E a gente percebe que quanto mais se estuda, menos se sabe sobre a endometriose. E a endometriose vem diante daquilo que nós conversamos no início da evolução da mulher. Antigamente a mulher tinha gestações múltiplas, elas amamentavam os filhos por um período longo, então elas passavam grande parte da vida sem menstruar. Né? Então ela menstruava aos 14, 15 anos, casava-se aos 16, né? Aos 17 já tinha o primeiro filho, amamentavam 2 anos, né? Então seguramente a mulher de 150 anos atrás menstruava muito menos que vocês hoje. Né? E esse retardo da vida reprodutiva, o menstruar mais cedo e essa exposição à menstruação mensal fez com que aparecesse muito mais a endometriose, que nada mais é do que uma menstruação fora do local onde ela deveria estar, que seria dentro do útero e eliminado pela vagina. Então, essa menstruação, ela ocorre no ovário, na trompa, naquele véu que reveste o abdômen, né, intestino, bexiga. Então, o tecido menstrual fora do local exato dele, que se denomina endometriose. E isso causa cólicas muito intensas, um desconforto, é um problema que atinge demais a vida da mulher, né? Que atrapalha o cotidiano. Muito. Cada vez mais frequente, né? E a endometriose pode, às vezes, até nem dar sintomas. Então, nós temos pacientes que nós, às vezes, estamos diante de uma surpresa, né? Não imaginávamos que ela tinha endometriose. Mas a maioria das vezes são mulheres que têm nenhum filhos ou poucos filhos, têm cólicas menstruais intensas, muitas vezes dor na relação sexual, que é um marcador bastante importante, distúrbio da menstruação e dificuldade de engravidar. Então, esses são os principais sintomas da endometriose. Problemas. Nós médicos temos dificuldade de fazer o diagnóstico. E é muito importante o diagnóstico precoce. Então, as nossas filhas, as nossas moças que têm cólicas menstruais intensas, né, são pessoas que devem procurar o seu ginecologista para que se possa tomar medidas preventivas. A endometriose, ela evolui muito rápido, né, e pode, às vezes, nós fazemos o diagnóstico tardiamente e isso comprometer o futuro reprodutivo da mulher. Então ela chega nesse nível de atrapalhar a possibilidade de ter filhos. Muitas vezes o diagnóstico da endometriose nós fazemos numa pesquisa de infertilidade. Então ela não consegue engravidar e nós descobrimos então que ela tem endometriose. E isso às vezes já poderia vir desde a adolescência. Né? Por isso que é importante o diagnóstico precoce, né, para o tratamento e prevenção. Por isso que é importante. Doutor Carlos, qual é a idade ideal para se começar a levar uma menina ao ginecologista? O pediatra já vai fazer o seu primeiro contato na puberdade, né? E ele vai fazer as orientações dos primeiros sinais de puberdade que apareça, ele vai fazer as orientações de vacinações que são necessárias nessa fase de puberdade e adolescência. E eu acho que cabe muito à menina tomar essa decisão. Né? No consultório, às vezes, a gente vê a mãe levando a filha e eu brinco, falo assim, você veio por livre, espontânea vontade ou pressão? E a maioria das vezes é pressão. Então a mãe preocupada, ansiosa, ela acaba levando a menina ao ginecologista e isso pode, às vezes, até causar um trauma. Então eu digo assim que para nós pais, nós temos que deixar nossos filhos à vontade. Né? E os filhos devem decidir exatamente quando ir fazer a primeira consulta ao ginecologista. O ideal é que assim que ela menstrue, ela procure um ginecologista para receber algumas orientações, desde que nossos filhos queiram. Então, nunca forçar, nunca o médico da mãe vai ser o ideal para a filha. Ela deve decidir o ginecologista que ela vai, a hora de ir. Felizmente hoje, eu acho que até por influência escolar, as meninas falam, a minha amiga foi, eu também quero ir. Né? Eu acho que isso é importante, nós vamos estudar o peso, a estatura, nós vamos ver se tem algum sinal ou sintoma, até mesmo de uma prevenção de endometriose, nós vamos fazer a orientação da vida sexual, não podemos fugir, hoje os nossos adolescentes estão tendo vida sexual mais precoce,
né? E algo terrível, além das doenças de transmissão sexual, é uma gravidez indesejada. Então, cabe a nós, ginecologistas, fazermos essa orientação desde lá dos 13, 14 anos. Né? Mas lembre-se, eu acho que as nossas adolescentes hoje têm que ter essa opção de quando ir e com quem ir consultar. Doutor Carlos, uma outra doença também que até pouco tempo não se falava muito e hoje é vilã de muitos sintomas, é o tal ovário policístico. Ele é mais comum do que se imagina, doutor Carlos? Eu acho que é feito muito diagnóstico de ovário policístico e a maioria das vezes não é. Ah, Tá? O ovário policístico é um diagnóstico extremamente difícil. Até mesmo os cientistas que estudam o ovário policístico têm dificuldade em caracterizar bem o ovário policístico. Então, algumas doenças simulam o ovário policístico. E às vezes a menina vai fazer um ultrassom, aparece com alguns folículos no ovário e ela é catalogada como ovário policístico. Então, nós temos que ter muito cuidado com o ovário policístico, porque a maioria das vezes não é o ovário policístico. Então, essa constatação que você relata de que aumentou o número de ovário policístico, ela é inverídica. Na verdade, nós estamos catalogando muitos ovários policísticos que não são. Ah, porque ele tem uma série de sintomas característicos. O ovário policístico é exatamente o quê? Então, veja, se nós formos fazer um ultrassom por qualquer razão, numa menina, e nós acharmos os cistos ovarianos, que é uma das características de ovário policístico, nós não podemos dizer que ela tem ovário policístico só por aquele achado. Então, nós temos que achar outros sinais e sintomas naquela moça, naquela menina ou naquela senhora, juntarmos isso com esse achado ecográfico e afastar outras doenças. Só aí dizer que é ovário policístico. Vou dar um exemplo a você. Tireoide. Então, patologia de tireoide confunde com ovário policístico. A mulher tem um hormônio chamado prolactina e o aumento desse hormônio confunde com ovário policístico. Então, temos que ter cuidado em diagnosticar o ovário policístico. Então, quer dizer, é um diagnóstico que depende de uma série de exames e também é um problema que, se não for tratado, também pode gerar infertilidade, também pode afetar a reprodução? Pode. Um dos sinais do ovário policístico é a dificuldade de engravidar. Então, eu sempre brinco assim, ó, não é porque você tem ovário policístico que não vai engravidar, cuide-se. Né? Porque às vezes a menina fala, eu tenho ovário policístico, não vou engravidar. Ah, tá. Um erro crasso, a maioria é engravidar. Algumas terão dificuldades. Né? Então, entre os sintomas do ovário policístico, é a dificuldade de engravidar, irregularidade menstrual e alguns sinais externos, por exemplo, oleosidade de pele, às vezes algum aumento de pelos, facilidade de ganhar peso. Então, esses são alguns sintomas que podem estar relacionados com o ovário policístico. Muito comum também a paciente chegar no consultório com uma pilha desse tamanho de exames, dizendo assim, eu vim aqui ver se eu curei do ovário policístico. Então, aquelas que realmente têm ovário policístico é uma condição que ela vai levar no decorrer da vida. Então, não existe uma cura específica para o ovário policístico. Não adianta aquela pilha de ultrassom feita a cada 3, 4 meses para verificar se o ovário policístico desapareceu, porque ela sempre terá. Pode até eventualmente não aparecer alguns cistos em alguns exames, mas depois eles vão ter. Então, essa é uma condição que ela vai ter para o resto da vida e ela será conduzida. Se tirar dificuldade para engravidar, nós vamos auxiliá-la. Se ela tiver alteração hormonal, nós vamos dar um hormônio para corrigir. Se a queixa dela principal é a pele, as espinhas, os peluzinhos, nós vamos ter que fazer orientação nesse sentido. Mas não vai existir uma cura para o ovário policístico. Quer dizer, vai ter que ir por uma abordagem multidisciplinar para... O grande objetivo de tudo hoje em dia acaba sendo garantir a qualidade de vida. Qualidade de vida, a beleza, né? Nós somos vaidosos, nós nos preocupamos com beleza. Então, o próprio ter filhos, né? Ter ou não ter filhos, que é uma opção, um desejo da mulher. Então, é isso que a gente vai tentar conduzi-la no decorrer da vida. Tá certo, eu tenho certeza que o senhor tem ajudado muitas mulheres nesse seu dia a dia. Muito obrigada pela sua participação, porque ajudou nossas telespectadoras também. Nós que agradecemos, Anny. Nós estamos sempre à disposição a vir aqui trazer informações que podem ser úteis às suas telespectadoras. Pode deixar que a gente abusa. Obrigada.